gente, por exemplo, no nosso meio rural, muito comum, tem muita gente comunitária. Então, na família que o marido ele é agricultor, a mulher é agente comunitária, e ela tem a carteira dela assinada pelo Estado para ser a agente comunitária, essa família está impedida de participar do crédito fundiário, porque a mulher é agente comunitária. Na família tem a esposa que o marido é agricultor, mas a esposa é enfermeira nessa cidade pequena, está impedido porque ela é funcionária pública. Então, o funcionário público não pode participar do crédito fundiário. E quando ele fala do crédito fundiário, ele não é individualizado, ele é da família. E a família é desde o marido e mulher, casado civilmente, o que juntou, o que amaziou, o que convive junto, todo mundo é uma família e tem que vir um documento dos dois para poder comprovar essa família, mas é uma família, certo? Então, quando a gente está falando aqui, estamos falando de marido e mulher, independente de ser casado civilmente ou não. O que muda é a documentação de quem é solteiro, tem que mandar os dois documentos de solteiro, dizendo que vive junto, e quem é casado civilmente, manda os documentos de casado civilmente. Aí eu vou partir um pouco, nós vamos interagir, porque nós temos aqui uns 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, que é o tempo, aí nós vamos interagir. Então eu dividi ali por perguntas, porque foi muitas perguntas que eu recebi ontem, muitas intervenções de vocês. Graças a Deus mostra que vocês estão realmente interessados no crédito fundiário, porque se não tivesse interessado, não tinha as dúvidas. Então, a primeira lá, comprovação de agricultor familiar e trabalhador rural. Muitos perguntou, o que é a comprovação de trabalhador rural? A primeira coisa, o primeiro princípio é o que o doutor ele disse. Está lá, o próprio governo federal reconheceu isso e colocou nem só para a FETRAG, para a CONTAG também, que é a FETAG, as duas confederações que estão habilitadas para fazer esse treinamento, essa conscientização e certificar vocês. A FETRAG, a nossa CONTRAF está habilitada, aí a CONTRAF, aqui a FETRAG junto com a CONTRAF faz esse treinamento, faz essa certificação para vocês poderem chegar ao crédito. Então, qual é o princípio primeiro? Ser filiado no sindicato do seu município. Certo? Então, o agricultor que não é afiliado, ele já vai ter dificuldade de começar a comprovar, porque o primeiro documento é a filiação no sindicato. Qual é o segundo documento? Qual é a segunda coisa que comprova ele ser agricultor familiar? Ser filho de agricultores familiares, no mínimo. Ou ele mesmo ser agricultor familiar, no mínimo 3 anos, ou ser filho de agricultor, ele tem 18 anos. Como é que quem é 18, a lei está dizendo que quem é 18 só é estudante, porque está estudando, a lei não permite que ele comprove a atividade rural antes dos 18. Como é que ele comprova essa atividade rural de 3 anos se ele tem 18 anos? Ser um membro da família que tem CAF, que tem empréstimo PRONAF, que é agricultor, que são filiados no sindicato. Às vezes ele aos 16, 17 anos já filiou lá no sindicato, já está afiliado, pronto, já começa a buscar essa comprovação de 3 anos. Qual é o terceiro requisito desse? Ser trabalhador rural, assalariado, com registro em carteira. Tem muita gente, muitos agricultores que estão lá numa fazenda, sendo assalariado naquela fazenda, com carteira assinada, ele trabalha no patrão, ele tira o leite, ele trabalha no trator, ele limpa, ele sabe trabalhar com a terra, ele é um agricultor que sabe trabalhar com a terra, comprovadamente. Mas o que acontece? Ele é assalariado de carteira porque ele não tem terra, mas ele tem vontade de ter a terra dele. Ele pode entrar aqui no programa? Pode. Ele é assalariado rural. Só quem não pode é o assalariado, funcionário público, certo? Já ter obtido da AutoCAD nos últimos 3 anos, pode ser um complemento para comprovar, porque às vezes ele está filiando no sindicato, como se for agora, para entrar no mês que vem na terra. O sindicato vai verificar esses documentos, comprovou que ele é agricultor familiar e vai filiar ele no sindicato. Já ter obtido empréstimo do PRONAF nos últimos 15 anos. Então essas são as comprovações. Restrição no CPF, então houve essa pergunta também. Restrição no CPF do candidato ou da esposa, ou do esposo, vice-versa, do beneficiário. Pode? Não. Porque qualquer restrição no CPF, seja CADI, Serasa ou dívida com a União, não pode. Às vezes o técnico que está fazendo com vocês, esse técnico vai ver a restrição, ele não tem acesso para fazer a restrição.
que vai encaminhar a proposta. Na hora que essa proposta passar pelo MDA e chegar no banco, o banco vai verificar, porque o banco não empresta dinheiro, o banco tem cofre, não tem coração. Então essa é uma verdade. O banco não tem coração, o banco tem cofre. E o banco não vai tirar nada do cofre dele para emprestar quem já deve em algum lugar, R$1 que for, que o nome dele foi pintadinho por R$1, ele está com restrição. E o que é restrição? Os bancos, o sistema bancário está dizendo que ele não é um bom pagador. E o banco não vai emprestar dinheiro para ele. Então, aí quem fez a pergunta já sabe, se está com o nome no cadinho e quer comprar a terra, primeiro limpe o nome lá no cadinho para depois poder, ou no Serasa, para poder vir para a compra da terra. Restrição do proprietário. O proprietário, se ele for um mau pagador e ele tiver com o nome no cadinho, tem problema? Não, porque ele não vai receber dinheiro, ele não vai receber o empréstimo, ele vai receber o que ele está vendendo. É um dinheiro dele. Então não tem restrição nesse caso, mas tem restrição. Se não conseguir todas as certidões negativas da pessoa física ou jurídica, se a fazenda for de uma empresa, junto à Receita Federal, ao INCRA, a Caixa Econômica Federal, que é o FGTS, e a Previdência, ele não vai poder vender a terra, porque tem gente que tem a terra, e aí o que acontece? O fazendeiro tem a terra, contratou alguém lá, assinou a carteira de um funcionário, e desse funcionário ele recolheu o FGTS, mas não repassou para a Previdência, ele está com dívida na Previdência. Ele não repassou o FGTS, que é da Caixa, ele está com dívida com a Caixa. Tem os impostos da terra que ele não pagou para a União, para a Receita Federal e para a União, ele está com dívida, ele não consegue a certidão negativa porque ele está com dívida, ele vai poder vender a terra? Não, enquanto ele não quitar as dívidas dele, ele não vai poder vender a terra. Ô Paulinho, antes de você passar para o próximo, vou fazer 2 comentários sobre esses 2 primeiros. Eu já me pedi para fazer esse complemento. É só para a gente entender, pessoal, assim, prestar bastante atenção, viu? Porque quem vai conduzir o processo do crédito fundiário lá nas bases são vocês. E o povo tem dúvida, viu? As pessoas perguntam, né, Thaís? Perguntam. Então vocês têm que sair daqui letrado. Então tem que prestar atenção, porque as informações aqui são importantes, né? Se alguém tiver alguma coisa particular para conversar, conversa lá fora, para não atrapalhar quem está prestando atenção. Obrigado. Então, o item 1, só para a gente entender, que assim, uma política pública dessa, não é para qualquer pessoa acessar. A finalidade é as pessoas que já têm identidade com o campo, não é? É quem já é um trabalhador do campo, ou quem é filho de um trabalhador do campo. É por isso que um concursado, um servidor público, não pode, ele não vive, nem vai viver do campo. Às vezes para quem comprar uma terra para fazer um sítio de lazer. Não é essa a finalidade do programa. Se ele quer comprar uma terra para fazer um sítio de lazer, ele tem que comprar particular. Juntar o dinheiro ou fazer um financiamento bancário normal. Isso aqui é política pública, tem subsídio. Então não pode ser, tem finalidade específica. Então é para quem é um trabalhador de carteira assinada que trabalha na cidade, vai ter acesso? Não, ele é um trabalhador urbano. Agora, ele é um trabalhador rural, assalariado, trabalha em fazenda dos outros, mas tem um sonho de comprar uma terrinha? Ele pode. Entenderam? Então, tá vendo a finalidade do programa? É para pessoas que têm já a identidade com o campo. É por isso que o concursado não pode, ele não vai viver daquilo ali. Ele vai sair do emprego dele lá na prefeitura, que ele tem um salário bom para viver de plantar o alface? Não vai. Ele quer ter um lazer, aí é outra história. Aqui não. Aqui é para cumprir função social da terra. O segundo, essa questão das restrições, né, é muito importante a gente entender, porque assim, queira ou não, é uma relação contratual, é um contrato bancário. O banco faz contrato com a gente se tiver com o nome sujo? Não faz. Não faz. E principalmente, que envolve dinheiro público. Aí que tem que ser rigoroso mesmo, não pode botar o dinheiro público em qualquer coisa, de qualquer maneira não. Então, quem está comprando tem que estar com o nome limpo, e a terra que está sendo proprietária, a terra tem que estar com todas as certidões negativas. Essas certidões são importantes porque, se ele fala assim, não, eu estou vendendo minha terra, mas ele tem um processo ali contra ele, mandou um funcionário embora e não pagou, então lá na Justiça do Trabalho tem narração. Essas ações que ele tem contra ele, quando finaliza, na hora de executar, a primeira coisa que um juiz manda penhorar hoje é os imóveis que a pessoa tem.
Aí a terra está aqui sendo negociada no crédito fundiário, mas o cara, o dono, tem um processo nas costas dele ali. Então essas certidões negativas são necessárias para a gente não comprar gado por lebre. Entendeu? Então, eu queria fazer esses esclarecimentos para a gente entender o foco, o objetivo da política pública. Para não achar que é uma coisa para qualquer um que quer chegar e comprar terra. Não é assim as coisas não, né? Aí teve também a pergunta, a desistência do proprietário, A desistência do proprietário, então, para o governo, o processo ocorre em menos de 4 meses, de 90 a 120 dias. Na hora que o técnico vai colocar no sistema, Luiz Humberto está por aqui no plenário, vem para cá, Luiz, é falar para o senhor. Então, desistência do proprietário, assinou a intenção de venda e transmitiu, não pode mais desistir. Mas essa assinação que ele não pode desistir é só dentro dos últimos 90 dias que está tramitando. Antes, enquanto o documento está na mão de vocês, está lá na mão do técnico, pode. Eu estou chamando o Humberto aqui, porque também houve uma pergunta, acho que ali mais embaixo, vai falar de técnico, e que houve a pergunta, quem é o técnico? O técnico, nós temos ali também, eu estou olhando ali, Manuí. Para cá, Manuí. Amém. Depois eu falo de vocês. Então, restrição do proprietário. Para quem possui CNPJ, eu vou continuar aqui enquanto Manuí vem para cá. Então, para quem possui, só que vocês dois querem até sentar, pode sentar aqui, mas não estou livre, não tem problema não. Vamos ficar daqui, o pessoal vai ver vocês, porque a gente vai falar de vocês. Então, para quem possui CNPJ, independente do KNAI, independente do CNPJ dele, seja MEI, seja simples, seja empresarial, a lei não diz qual é o tipo de CNPJ, diz CNPJ. O que vai observar do CNPJ é os requisitos lá em cima, se ele é agricultor familiar, se ele trabalha na roça, e depois, por último, referente ao CNPJ, vai olhar se a renda dele está até R$ 327.785,79. Se a renda desse empresário, na certidão de declaração de renda dele, estiver lá R$ 327.785,80, ele não pode mais participar do crédito fundiário. A renda dele ultrapassou 1 centavo do que está ali na lei, na portaria. Isso por ano, né? Essa renda por ano, né? Por ano, anual. Então, se a renda dele estiver até aquele valor e 1 centavo que está ali, ele pode participar. Se passou 1 centavo, ele não pode mais participar do crédito fundiário. O patrimônio dele tem que estar até 500 mil. Se o patrimônio dele, aí como é empresário, ele tem patrimônio, quem vai dizer que o patrimônio dele? Um avaliador. No Brasil existe avaliador de patrimônio, de terra, de carro, de tudo. A declaração assinada por esse avaliador vai dizer que o patrimônio dele só está até 500 mil. Se o patrimônio dele chegou a 501 mil reais, também está fora do crédito fundiário. Então tem limites, e os limites estão ali, bem claros. Escritura veterinária. E muita gente diz, o cara vendeu. A escritura veterinária pode ser passada por quantos proprietários? Não tem restrição de quantos proprietários forem a restrição. A restrição é o último proprietário, só pode vender para o crédito fundiário após 3 anos que ele possui essa terra. Antes de 3 anos ele não pode. Então a única restrição é essa. Quer entrar um pouquinho? Bora entrar aí. Bater um papo. Vamos sim. Antes dessa, eu queria fazer mais uma resposta. O proprietário tem uma propriedade há 20, 25 anos, só que ele... Oi. Só que ele recebeu... Pronto. O proprietário tem uma propriedade, certo? Que está lá, compra e venda, essas coisas, que ele está na propriedade, que ele produz na propriedade, essas coisas. Há 20 ou há 25 anos, ou até mais de 25 anos. Só que agora, há 2 anos e pouco, ele recebeu a escritura pública, né? Inclusive até num processo do programa de governo, né, pela emenda parlamentar, essas coisas. Porque quando você explicou dizendo, né,
e esse documento teria que ter no mínimo 20 anos, né? Então essa é uma pergunta que eu gostaria de ter essa resposta, viu? Esse documento que ele está recebendo é um título do governo, e todo título de governo só pode ser vendido depois dos 20 anos, que até 20 anos, se ele recebeu um ano, tem um ano, se ele recebeu a 2, tem 2, se ele recebeu a 5, tem 5, se ele recebeu a 10, tem 10, e o documento não é vintenário. Então, o vintenário não é pela propriedade, o vintenário é pelo documento. Só essa questão da escritura vintenária. Nós falamos um pouco sobre ontem, que explica a grilagem de terra, não é? Escritura inventada. Então, isso aqui é para coibir o grileiro. A terra realmente tem que ter tido dono mesmo, nos últimos 20 anos. Não é uma coisa forjada, não. Agora, nos últimos anos, passou na mão de mais de um dono, não tem problema. Entretanto, o último dono tem que ter ela no mínimo há 3 anos. É simples, é só isso. E os 3 anos é exatamente para os oportunistas não estar sabendo que vocês querem comprar uma terra e que vocês estão de olho na terra, corre lá, compra a terra barata e bota valores em cima para poder ir para cima. Então o governo limita, isso estava acontecendo no passado, e o governo limitou em 3 anos porque o governo sabe, nós dos nossos sabemos que tem os oportunistas quando sabe quem quer comprar a terra. É a especulação no mercado imobiliário rural, nesse caso, os atravessadores. Isso é para inibir o quê? Vocês comprem a terra num preço justo. Aí tem uma terra que está num preço justo ali, adequado. Se a gente dá essa brecha aí, para compra ali, 6 meses depois já revende com preço em cima. Não é para isso. Então tem que ter no mínimo ali até uma pessoa que já tem uma expectativa de vender, tem o domínio daquela terra ali, com a intenção de vender há pelo menos 3 anos. É isso? É isso. Então a pessoa precisa ter mais de 20 anos de que está na terra, a propriedade, e a propriedade, porque é o seguinte, eu tenho lá um ITR, aí eu vou voltar um pouquinho aqui para... Eu tenho lá um ITR, isso eu entrei no sindicato em 2007, em 97, e que a gente fazia ITR manualmente. Em 98, foi em 99, eles passaram